Êxodo capítulo 12, nós vamos, irmãos, contextualizar, para nós não ficarmos em versículo isolado, já que nós estamos trazendo o significado, a origem da Páscoa, então nós vamos contextualizar lendo desde o versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo. Amém? Você achou? Aleluia. Diz assim, irmãos: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito. O cordeiro será macho sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com os pães matzá, ou seja, não fermentados, e as ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Versículo 11, irmãos, agora vem a primeira palavra, a primeira menção da palavra Páscoa que se conhece. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. A primeira menção da palavra Páscoa está aqui no versículo 11. É a Páscoa do Senhor. Continuando no versículo 12: naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito. Irmãos, preste bem atenção no que significa a palavra Páscoa. Páscoa é um cordeiro, a Bíblia diz que é para pegar um cordeiro sem mancha. No versículo 5 diz: um cordeiro macho, sem defeito, sem mancha. Um cordeiro que fosse puro, um cordeiro que realmente valesse, né? Porque esse cordeiro aqui estava trazendo juntamente com ele um tipo. Nós vamos falar sobre isso. Amém? Então, irmãos, continuando, diz assim, irmãos, vamos lá. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, ou seja, as 10 pragas do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa perene para o Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Amém? Agora vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, nós sabemos, você já conhece a história, você sabe que existia um povo hebreu que estava escravo numa nação chamada Egito. Eles estavam lá escravizados por Faraó. Amém? Mas Deus prometera para esse povo que eles seriam um dia libertos. E esse povo, irmãos, esse império aqui, que é o Egito, estava escravizando o povo que era o povo de Deus. Mas havia uma promessa para esse povo. E chegou um momento, irmãos, em que realmente aquela nação ela adorava vários deuses, menos o Deus verdadeiro. Existiam muitos deuses no Egito em que os egípcios adoravam, menos o Deus verdadeiro, não adoravam o Deus verdadeiro. E chegou o momento em que Deus resolveu cumprir a sua promessa para o resgate do seu povo daquele lugar. O resgate de um povo que estava escravo no império de trevas,
O resgate de um povo que estava sendo escravizado em uma nação pagã em que adorava outros deuses sem ser o Deus verdadeiro. Mas chegou o momento da salvação, chegou o momento da libertação, chegou o momento, aleluia, da libertação daquele lugar. Amém. E sabe, quando chegou esse momento, irmãos, Deus falou assim, olha, separe um cordeiro. Não falou separe um coelho. Separe um cordeiro, sem mancha, um cordeiro novo, macho, sem defeito nenhum. E ele você vai matar. Porque, irmãos, o resgate precisava ser através de um inocente, ou seja, o preço precisava ser pago pelo sangue, através do sangue. E aí nós vimos que para eles, antes deles saírem de lá, da libertação do Egito, eu estou adiantando, você já conhece a história. A Bíblia diz que Deus fala para que eles pegam um isopo, molhem naquele sangue daquele cordeiro e passem no umbral das portas de todo o povo hebreu, o povo do Senhor, o povo que cria na promessa, o povo da fé, o povo que acreditava no Deus verdadeiro, o povo que sabia quem prometeu e era fiel para cumprir, o povo que prometeu a libertação e eles sabiam que eles um dia seriam libertos. Então eles pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram na verga da porta. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o destruidor passasse por lá, aquela casa que tivesse o sangue na porta, ele não entraria. Amém? Aleluia. Veja que interessante, irmãos. O cordeiro, o sangue do cordeiro foi passado na porta. A palavra Páscoa significa passar sobre, significa libertação. A palavra Páscoa significa quando o destruidor vem, ele não pode tocar você, porque você foi liberto. A palavra Páscoa significa quando o destruidor querer passar por sua casa, ele vai passar sobre, ele não vai poder entrar, porque na tua casa tem o sangue de Jesus. Ué, não era do Cordeiro? Em João capítulo 1, versículo 29, diz que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Amém. Aleluia. Um dia, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aleluia, o sangue de Jesus nos banhou, irmãos, aleluia, e foi passado em nossa casa. O destruidor não pode mais contra mim e contra a tua vida, irmãos, porque nós temos o sangue de Cristo. Quantos têm o sangue de Cristo? Aleluia, aleluia, amém. Então aquela casa que tivesse o sangue do Cordeiro, né? Eu já adiantei, não me segurei, irmãos, não me segurei, já me adiantei. Aleluia. Então, irmãos, só para parafrasear aqui, para nós adiantarmos, o Egito aqui, a nação significa, irmãos, simboliza, é um símbolo do mundo. Faraó aqui é um símbolo, irmãos, de um imperador deste mundo. O cordeiro aqui, irmãos, é um tipo de Jesus Cristo, em que seria morto, imolado e o sangue seria derramado para libertar o povo. Amém? Você está comigo? Aleluia, glória a Deus. Então no versículo 3, quando diz assim, olha, passarei adiante e aquela casa que tiver o sangue não será tocada. No versículo 14, irmãos, Deus ali fala que este ato seria um ato perpétuo, seria uma celebração, um memorial perpétuo, uma celebração contínua, seria um decreto perpétuo. Isso significa, irmãos, que esse memorial deveria ser continuado ao longo do tempo. Amém? É por isso, irmãos, que o povo judeu, na época hebreu, depois através da tribo de Judá, Israel, o povo de Israel, é por isso que eles até hoje, irmãos, eles celebram a Páscoa. Amém? E é por isso que quando chegou a vez de Jesus, nós vamos chegar lá, na vez de Jesus, amém? Aleluia. Mas antes de eu chegar lá, eu quero que você abra, aleluia. Não, já vamos direto lá, em Lucas, capítulo 22. Depois nós voltamos. Você está sendo abençoado? Amém. Lucas capítulo 22, verso 14. Aleluia. Evangelho. Segundo escreveu Lucas, Evangelho, em Lucas capítulo 22, verso 14.
Então o povo de Israel continuou celebrando a Páscoa, e Jesus era judeu, Jesus celebrava também, amém? Veja bem o que diz aqui, irmãos. Você achou? Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Amém. Jesus estava no momento da Páscoa, irmãos. Jesus, ele estava celebrando com os seus discípulos a última Páscoa dele, a Páscoa em que agora, irmãos, não seria mais um cordeiro animal que seria sacrificado. A Páscoa em que ele sabia que ele sacrificaria a própria vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Aleluia. Mas sabe, irmão, Jesus estava aqui participando de algo glorioso, irmãos, porque Páscoa é libertação. Páscoa é libertação. Existia um povo que estava escravo no Egito e eles foram libertos. Não foram atingidos, não foram mortos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Assim eram as nossas vidas, irmãos. Lá em Colossenses 1:13, a Bíblia diz que nós estávamos no império de trevas, mas nós fomos transportados para o reino de Deus. Nós fomos salvos. Repita comigo assim: eu fui salvo. Aleluia. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Não foi pelo coelhinho. Desculpa, irmãos, eu não aguentei. É sério, irmãos, isso. Graças ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia, amém. E aí Jesus pega, ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos, mas ele fala assim: olha, eu desejei muito celebrar esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, porque agora o cordeiro sou eu. Só que esse cordeiro não é um cordeiro assim que você vai, igual o povo vem fazendo, né? Uma vez por ano e tal. Não, esse cordeiro é um cordeiro único. É um cordeiro mais do que suficiente. É um cordeiro de Deus. Se um cordeiro, né, de alguém humano, um animal, né, estava ali encobrindo o pecado durante um período de um ano, de tempos em tempos eles vinham ali sacrificar, quanto mais um cordeiro vindo do próprio Deus, irmãos, um cordeiro que foi proporcionado para nós, dos céus, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Se o cordeiro tinha que ser sem mancha, se o cordeiro tinha que ser perfeito, pensa num cordeiro perfeito que foi Jesus Cristo. Aleluia, amém. Então Deus proporciona para nós um cordeiro perfeito, irmãos, para tirar o pecado do mundo. Agora não ser mais encoberto, agora é para tirar. Amém, aleluia. Você se alegra com isso? E sabe, irmãos, quando Jesus ele resolve se sacrificar como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele proporciona para nós uma libertação. Aleluia. Agora, irmãos, nós não somos mais escravos de um império de trevas. Agora nós fomos transportados para o reino de Deus. O destruidor não pode agora mais tocar você. O destruidor não pode agora mais, irmãos, entrar na tua casa, porque ele tem que passar longe. Porque você agora foi banhado com o sangue de Cristo. Aleluia. O imperador das trevas não pode mais dominar você, porque você não está mais sob o domínio dele. Agora você está no reino de Deus. Por causa da Páscoa. Aleluia. Amém. Por causa da Páscoa, irmãos. Isso muda tudo, irmãos, porque agora, se eu não estou mais no império de trevas, as leis que regem a minha vida não são mais as leis do império de trevas, e sim as leis do reino de Deus. Aleluia. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, que te livrou do pecado e da morte, te livrou do mundo de escravidão,
Está lá em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida te livrou do pecado e da morte. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 3, verso 25. O sacrifício de Cristo foi a propiciação por nossos pecados, a propiciação por nós, irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 25. Eu vou ler do versículo 21 em diante, eu vou contextualizar. Amém? É um texto muito poderoso, irmãos, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. Justificados, irmãos. Você foi justificado. Aleluia. Você foi liberto de um império de trevas. Você foi liberto, você não está mais no Egito, irmãos. O teu Deus não é mais Faraó e nem os deuses não, irmãos, o teu Deus é o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que proporcionou para nós o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Você achou? Eu falei. Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 21 em diante diz: entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Ou seja, eu vou resolver o negócio, eu vou proporcionar o Cordeiro de Deus. O meu Cordeiro, né? Independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Lembra do sangue que foi passado na verga da porta, nas casas? Estava apontando, irmãos, para o sangue de Cristo. Aquele cordeiro que foi sacrificado lá, irmãos, em Êxodo capítulo 12, estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aquele cordeiro e o sangue daquele cordeiro inocente que foi pago lá, estava apontando para o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que seria derramado por mim e por você. Quem tem o sangue de Cristo, irmãos, tem vida. Quem tem o sangue de Cristo tem libertação. Quem tem o sangue de Cristo tem provisão. Quem tem o sangue de Cristo tem cura. Quem tem o sangue de Cristo tem, irmãos, tudo aquilo que os céus têm disponível para nós. Aleluia. Aleluia. Preço de sangue. Preço de vida. Jesus Cristo entregou a sua própria vida, irmãos, por mim e por você. Jesus Cristo entregou a sua própria vida, irmãos, para você estar sorrindo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Quantos aqui depositam toda a sua fé em Jesus? Aleluia. Versículo 27. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. A fé é uma lei. A fé é uma lei que faz parte do reino de Deus. Não mais do império de trevas, mas é uma lei do reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus anda conforme essa lei. Amém? Aleluia. Versículo 28.
Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da observância ou da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidentemente que sim, dos judeus também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Aqui ele está falando, irmãos, dos judeus e dos gentios. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Hoje nós não anulamos a lei, nós confirmamos ela por uma vida de fé. Você está comigo? Você está ligadinho aí, irmãos? Aleluia! Agora eu quero relembrar você o seguinte, irmãos, vamos trazer a memória. Aleluia. Mas antes disso, vamos lá para Romanos capítulo 5. Só vira algumas páginas aí. Capítulo 5 de Romanos, você vira uma página, versículo 9 diz: agora, como fomos justificados por seu sangue, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. É isso que está escrito aí? Olha só, irmãos. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus, ou seja, da tribulação. Amém? Diga assim: eu não estarei na tribulação. Aleluia. Glória a Deus. Que sangue poderoso. O sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Glória a Deus. Você se alegra com isso, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sangue vertido naquela cruz. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu sangue, Jesus, vertido naquela cruz. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Abra comigo agora lá em Lucas capítulo 24. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Páscoa é libertação. Páscoa, irmãos, é transformação, irmãos, é novidade de vida. Páscoa, irmãos, é uma nova realidade. Amém? Páscoa é ressurreição. Páscoa é sair da morte para a vida. Isso é muito mais, irmãos. Oh, aleluia. Você é feliz por isso? Aleluia. Glória a Deus. Vocês já acharam? Lucas capítulo 24. Quando o Cordeiro de Deus se entrega, diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo de Jesus Cristo. Você está ouvindo aí? Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Versículo 5. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Eu vou ler novamente esse versículo 5. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o seu rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. Aos 11, porque Judas aqui já tinha, já não estava mais, irmãos? Versículo 10. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana
e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditavam nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Dá um pause aí, pode ficar com a Bíblia aberta. Irmãos, naquele tempo, até hoje, dentro do contexto judeu, a mulher não tem voz na sociedade. Então, imagina, irmãos, diante de um fato tão importante desse, a Bíblia diz que essas mulheres, elas foram lá no sepulcro, irmãos. Chegaram lá, encontraram o sepulcro aberto, não viram lá o corpo de Jesus. E aí elas ficaram assim, sem saber o que fazer, de cabeça baixa, quando dois homens que nós sabemos que em outra passagem diz que são os anjos, amém, irmãos? Os anjos chegam para ela: por que vocês estáis aí? Quem vocês estão procurando? Porque procuram aqui no sepulcro aquele que já vive, que já ressuscitou, que não está mais aqui. Aleluia. Amém. E elas ficaram ali, irmãos, admiradas, irmãos, e saíram correndo falar para os discípulos. Os discípulos não acreditaram. Mas como assim? Né? Aleluia. As mulheres são importantes para o ministério, viu? Jesus valorizou muito você, mulher, viu? Já pensou, irmãos? O evangelho começou a ser falado ali, né, depois da morte de Jesus, pelas mulheres, né? Que bênção, glória a Deus. Versículo 12. Contudo, Pedro, esse Pedrão não é fraco, né, irmãos? Às vezes a pessoa fala, tem muita gente que lembra Pedro por ele ter negado Jesus, né? 3 vezes, né? Mas o Pedrão não era fraco, né? Lá no meio da tempestade lá e tal, Pedro pega e sai andando sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, né? Pedro, mesmo que motivado por uma motivação, né, natural, ele pega, quando os guardas vieram para prender Jesus, ele saca da espada e vai e quer impedir, né? Não era para ele fazer isso, mas ele estava ali aprendendo, ele era afoito, né? Mas a Bíblia diz que nesse momento, quando as mulheres vieram, eles não acreditaram, mas entretanto, contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo. Irmãos, como é que é a tua atitude quando você ouve falar de Jesus? Quando você ouve falar que vai ser uma bênção, que vai ter um momento glorioso, que vai ter um culto glorioso. Irmãos, aqui nesse lugar aqui, Jesus está aqui. E por quê, irmãos? Se eu sei que Jesus está aqui, irmãos, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, Jesus está ali no meio, né? Onde está o povo reunido, irmãos, em nome dele, a atitude é em nome dele, ele está no meio. Amém? Então eu vou correndo, eu monto meu kit cristão, né? Meu kit crentão, né? A Bíblia, amém? Você sabe, né? Eu já falei aqui, não vou falar de novo, né? Eu monto meu kit e corro, irmãos. Aleluia, porque existe uma unção disponível na unidade, no meio do corpo de Cristo. Aleluia. Versículo 12. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Perplexo. Pedro voltou perplexo. Irmãos, agora eu quero mergulhar com você, irmãos. A Bíblia diz que nesse momento, quando Jesus entrega a sua vida, antes, né? Na sexta-feira, Jesus entrega a sua vida, irmãos. Nesse período de tempo, desses 3 dias, da morte e da ressurreição, Jesus está resolvendo, irmãos, a minha causa e a sua causa. Jesus está realmente definindo o processo. Jesus está carimbando e chancelando a vitória. Aleluia, o aguilhão da morte não teria mais poder, irmãos, aleluia. Ele vai, irmãos, ele desce ao inferno, ele toma as chaves do inferno e da morte, e diz assim: Satanás agora não é mais contigo agora. Leva cativo o cativeiro, irmãos. Ele levou consigo muitos homens. A Bíblia diz, irmãos, que ele resolveu, ele despiu, irmãos, ele despojou principados e potestades, irmãos, por mim e por você. Imagina, né, irmãos? Jesus morre, né? Porque o Satanás está ali, né? Não, eu estou mandando, estou dominando, mas, né? Jesus morreu e tal. Ele nem esperava, eu acho, né? Satanás, não sei, né? Às vezes eu penso que as pessoas, eu penso que ele tem momentos que ele se acha esperto, mas tem hora que não, irmãos. Que daí ele pega assim, não, mata Jesus. Jesus morreu, irmãos, mas ali não era o final, né? Era o começo. Né? Ele estava ali, na verdade, ele estava
estava sentenciando mais ainda a vida dele. E quando Jesus morre, que ele vai lá, ele fala assim: Satanás, agora me dá aqui as chaves. E o inferno todo em festa, irmãos, porque Jesus tinha morrido. O inferno todo em festa porque Jesus tinha morrido, irmãos. Mas ele falou: não. O inferno não pôde segurar Jesus, porque ele foi o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Não havia pecado. Levou o pecado da humanidade sobre ele, mas ele nunca pecou, irmãos. Por isso o inferno não pôde segurar ele. Ele tomou as chaves do inferno, da morte e triunfou. Só que quando ele faz isso, ele não faz sozinho, não faz só para ele, não. Ele faz comigo e com você. Quando ele toma as chaves do inferno e da morte, quando ele tira as chaves do Satanás, irmãos, ele tira as chaves, a autoridade de Satanás da minha e da tua vida. Ele diz assim: Satanás, tu não tem mais autoridade agora sobre o fulano ali, sobre o meu filho, sobre a minha igreja, não mais. Agora os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Os portões do inferno não vão conseguir segurar a igreja de avançar. Amém? Satanás tem que bater em retirada mesmo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, irmãos, ele paga o preço, morre, se sacrifica por nós, toma as chaves do inferno e da morte, paga um preço único, irmãos. O sacrifício de Cristo foi mais do que suficiente. Não precisa você querer dar uma ajudinha para Deus, não. Viu? É fé. É fé. Não queira dar uma ajudinha, não. O sacrifício de Cristo foi mais do que suficiente. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Ele entra com sangue e você entra com a fé. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Amém? Sabe, irmãos, isso me mostra muitas coisas. Se eu fui liberto de um império de trevas, não é lá que eu devo ficar. Ou não é lá que eu devo querer estar. Não é sobre as leis desse império que eu devo viver. Se eu fui liberto de um império de trevas, irmãos, e transportado para o reino de Deus, quem deve reger a minha vida agora é o Rei Jesus. Aleluia. É as leis do reino de Deus. Amém? Aleluia. No capítulo 5, verso 1 de Gálatas, a Bíblia diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto agora não vos sujeitais mais a um jugo da escravidão. É a mesma coisa, vamos aqui trazer novamente agora a questão do povo que foi liberto do Egito. O povo foi liberto do Egito, mas eles ficaram ali por cerca de 40 anos no deserto, para eles serem transformados na mente ainda, porque a mente deles estava lá escrava ainda. Estavam ainda incrédulos. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: você já foi livre, você já foi liberto. Amém? Não olhe para trás. Não olhe para trás, queridos. Não seja como a mulher de Ló. Não olhe para trás. Olhe para frente, avance, corra a carreira que está proposta para você. Amém? Aleluia. Aleluia. Existe um abismo muito grande, irmãos, entre o império de trevas e o reino de Deus, irmãos. Você foi chamado para viver agora o reino de Deus. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Você pode ser grato a Deus por esse sacrifício tão glorioso, irmãos. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa, irmãos. Agora, uma coisa que é interessante, eu acabei passando aqui, eu quero falar sobre isso, amém? No capítulo 22 de Êxodo, no versículo 21 em diante, eu vou ler, porque tem uma recomendação bem interessante aqui, que também serve para nós nos nossos dias, amém? Êxodo capítulo 12, verso 21 diz: Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: Ide, escolhei um cordeiro, um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai-o do sangue que estiver na bacia, e marcai na travessa da porta, e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã.
Eu não falei? Capítulo 12 de Êxodo, versículo 21 em diante. Eu falei 22? Eu falei capítulo 22? Vocês não são guiados pelo Espírito, irmãos? Estou brincando, irmãos. Aleluia. Capítulo 12 de Êxodo. Eu vou ler a partir do versículo 24, porque ele está repetindo o que eu já li. Amém? Todos acharam? Observareis estas instruções como um decreto para vós e para... Eu vou ler de novo esse versículo 24. Observareis essas instruções como um decreto para vós e para sempre. Quando tiverdes entrando na terra que o Senhor vos dará, como ele prometeu, celebrareis esse ritual, este memorial. Quando vossos filhos vos indagarem, que memorial é este? O que é isso? Ensinareis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim o fizeram. Sabe, irmãos, aqui eu quero tomar desse texto o seguinte, irmãos: existe um decreto e um mandamento do Senhor para que nós venhamos ensinar aos nossos filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Você percebeu isso aqui? Ele diz assim, olha: observareis as instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. E ele diz assim, ó, no versículo 26, quando vossos filhos vos indagarem que memorial é esse, ensinareis, é o sacrifício da Páscoa. Irmãos, existe uma responsabilidade nossa como igreja de ensinar aos nossos filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Ah, mas a sociedade tal é tão bonitinho. Irmãos, nós não somos movidos pelo que é bonitinho, nós somos movidos pela palavra. Ah, mas não, irmãos, é a palavra. É a sociedade que tem que se moldar, irmãos, a palavra de Deus. Eu não vou deixar, irmãos, na minha casa que a sociedade dite o que representa para mim essa data. Amém? Então eu vou ensinar. Irmãos. O mundo o tempo todo está bombardeando os nossos filhos, irmãos, daquilo que é errado. Natal, Papai Noel, em vez de ser Papai do Céu, né? Páscoa, coelhinho. Primeiro, nem bota ovo, né? Mas é uma mentira, irmãos. Ah, mas é tão inocente, pastor, mas é uma mentira. Quando se atribui aquilo à Páscoa, é mentira. O pastor está sendo muito radical. É radical? Não, irmãos. Irmãos, não se preocupe, eu também como chocolate, amém? Mas o que eu quero dizer para vocês, eu quero instruir a igreja do Senhor a fazer tudo que você puder, irmãos, para não associar essas coisas ao verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Bom seria, irmãos, se nós dessemos mais chocolate para os nossos filhos mais vezes, não deixássemos para os nossos filhos comer chocolate só nessa época, né? Porque daí criança é criança, irmãos. Vê as outras crianças comendo chocolate, eles também querem, não é verdade? E aí você vai pegar e não vai dar chocolate para ela? Não, irmãos, não estou falando para você não fazer isso. Amém? É criança. Agora eu tenho certeza de uma coisa: se você sempre der um chocolate para ela e sempre ensinar a ela o verdadeiro significado da Páscoa, irmãos, ela vai olhar para o coelhinho ali, é bonitinho, mas não é o meu cordeiro. Amém, queridos? Aleluia. Ninguém aqui é extremista, né? Não saia daqui dizendo assim, o pastor... Não, por favor. Eu quero chamar você realmente para, na sua casa, em vez de ter o coelhinho, ter o sangue na verga da porta. Não vai fazer isso, irmão. Não vai pegar sangue lá. Eu estou falando aqui, né, simbolicamente, irmãos, amém? Você entendeu, né?
Não é o coelhinho, é o verdadeiro sentido, irmãos. É Jesus Cristo sendo anunciado, irmãos, na sua casa. Amém? Glória a Deus. Amém? Ah, mas e os judeus? Os judeus comemoram a Páscoa da mesma forma que está descrito no Antigo Testamento. Mas Jesus estabelece uma nova aliança com sua igreja, com o seu povo. Amém? E aí nós vamos continuar agora. Na verdade eu vou ler seguido agora, porque quando a Bíblia foi escrita, Lucas escreveu, não escreveu com capítulos e versículos, amém? Então eu vou ler do capítulo 22, verso 14 em diante. Aí nós vamos entrar na parte da Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você abriu aí a sua Bíblia? Capítulo 22 de Lucas, verso 14. Diz assim: quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa, então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ele se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai o cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo que é oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Irmãos, olha só, a Santa Ceia, ela é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus é a nossa Páscoa, amém? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus aqui, irmãos, ele estabelece uma nova aliança com o povo, um novo memorial sobre o Cordeiro de Deus e sobre a libertação. E agora esse novo memorial, irmãos, da Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Agora, esta aqui é a nossa Páscoa e nós celebramos a Páscoa do Senhor constantemente, né? No nosso caso, nós celebramos uma vez por mês a Santa Ceia. Amém? E sabe, irmãos, a Santa Ceia, você percebeu que lá em Êxodo diz que era estatuto perpétuo, e Jesus mantém, amém? E Jesus ele pega, ele traz aqui um mandamento: a Santa Ceia não é uma opção. Então eu já falei isso, vou falar de novo aproveitando, né? A Santa Ceia é um mandamento, ele diz: fazei isso em memória de mim. Então é importante que o crente não deixe de participar da ceia, amém? Culto de ceia, irmãos, é um culto importante, aleluia, amém? É um mandamento, repita assim comigo: é um mandamento, aleluia. Jesus falou assim, ó: fazei isso em memória de mim, fazei. Essa palavra fazei aí, ela é, se você quiser você faça, se você não quiser não tem problema nenhum. Fazei isso em memória de mim, é estatuto perpétuo, amém? Fazer isso em memória de mim. Aqui está o pão, irmãos, o pão foi partido em favor de muitos. O pão é o corpo, o sangue de Cristo, o suco, né, da uva, o vinho é o suco, é o símbolo do sangue, da vida, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Páscoa, Pessá, Páscoa, livramento, libertação, transformação. Amém? Então, quando você vai constantemente, irmãos, proclamar o verdadeiro significado da Páscoa, e não vai permitir jamais, irmãos, que esse mundo queira amoldar você para um sistema capitalista, né, que está unicamente, exclusivamente em busca do teu dinheiro. Amém? Do teu dinheiro só, mais nada.
e também de roubar a sua atenção do verdadeiro significado da Páscoa. Amém, queridos? Foi abençoado? Se coloque de pé em nome de Jesus.